Convosco agora é Roberto Rabelo, que hoje falará sobre o segredo de um lar feliz. Cresce inquietadoramente o número dos lares arruinados por insucesso no casamento. Durante o ano de 1964, houve no Rio de Janeiro cerca de 24 mil casamentos e aproximadamente 3 mil desquites. Nos países onde se concede o divórcio, a taxa dos casamentos desfeitos pelo divórcio ou anulação chega a exceder 25%. Os sociólogos creem que essa porcentagem continuará crescendo. Não obstante, o objetivo do casamento é o bem do homem. Para isso instituiu Deus no princípio. Embora Adão já tivesse as bênçãos de um maravilhoso jardim, dos encantos do reino animal, da comunhão com os anjos e do contato direto com o seu Criador, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Então formou ele a Eva e deu-a ao homem por esposa. A mulher seria para o homem uma auxiliadora idônea, uma adjutora que lhe correspondesse, sua igual em dignidade e inteligência, capaz de o assistir nos trabalhos, capaz de lhe dar amor e digna de ser objeto do seu amor. Com respeito ao elevado ideal de Deus para o casamento, diz o livro Patriarcas e Profetas: quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção, preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. Foi em amor que Deus uniu nossos primeiros pais e para acharem ventura no cultivo do amor. O amor é a base do casamento e a sua permanente presença no coração dos cônjuges, o segredo do lar feliz. Por isso a Escritura diz: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:26. E tirando força do fato de que pelo casamento o marido e a mulher se tornam um só corpo, São Paulo diz mais: assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Versículo 28. Como manter o amor? Como fazê-lo crescer? Primeiramente, tendo na devida consideração o companheiro da vida. Como já vimos na expressão auxiliadora que lhe seja idônea, que o próprio Senhor Deus empregou quanto a Eva, estava implicado que ela seria uma igual do homem. Incidentemente, após a entrada do pecado, o homem foi feito o cabeça do lar e a mulher submetida ao seu governo. Mas o governo do marido, no plano de Deus, deve ser o governo do amor. Não foi desígnio de Deus que os maridos dominassem como cabeça do lar quando eles próprios não se submetem a Cristo. Devem eles estar sob o domínio de Cristo para que possam representar a relação de Cristo para com sua igreja. Se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor. Não é o marido no verdadeiro significado do termo. Tratar o companheiro da vida com elevada consideração é preceito de Deus. O apóstolo São Pedro escreveu: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 São Pedro 3, versículo 7. Outro elemento que contribui para fortalecer a mútua afeição do casal é a fidelidade. Viver o homem só para sua esposa e a esposa só para o seu marido. No seu livro Princípios de Ética Cristã, Alberto Knudson afirma: nem a antropologia nem a história dão qualquer apoio ao ponto de vista de que o homem e a mulher são polígamos por natureza. Mas o verdadeiro amor conjugal exclui o pensamento de ser partilhado com mais de uma pessoa do sexo oposto. Com efeito, a maioria dos sociólogos mantém que a monogamia é o modelo universal, o protótipo do casamento humano. Isto é o que os sociólogos dizem. E Deus, que fez o homem e traçou o caminho para o seu bem, ergueu em torno do lar a muralha protetora do mandamento que diz: não adulterarás. Êxodo 20, versículo 14. Essas palavras de Deus aplicam-se por igual ao marido e à mulher.
O amor conjugal é fortalecido pelo cumprimento dos deveres que incumbem aos cônjuges. A vida tem necessidades reais que não se atendem com romantismo e sim com trabalho. Enquanto prover o sustento da família e a educação dos filhos cabe ao marido, a esposa toca atender às lides do lar, limpeza, ordem, preparo dos alimentos, disciplina dos filhos. Sim, a vida de casado não é toda ela um romance. Ela tem suas dificuldades reais e suas minúcias domésticas. A esposa não se deve considerar uma boneca para ser cuidada, mas uma mulher, alguém que deve meter o ombro sob fardos reais, não imaginários, e viver uma vida compenetrada e inteligente, considerando que há outras coisas mais para pensar do que apenas em si. Embora na vida moderna os deveres do marido em muitos casos envolvam absorventes e cansativos trabalhos, é o seu privilégio ainda assim procurar aliviar a carga não menos pesada que tem no lar a esposa e mãe. Para manter e fortalecer o amor conjugal é necessário saber relevar e perdoar. Não há sobre a terra pessoa perfeita, também não há quem não erre. Por isso disse com acerto Benjamin File: Deus se apiade do homem que não casa até achar mulher perfeita, e apiade-se mais ainda se ele a encontrar. Passado o romance dos primeiros meses depois do casamento, os pontos fracos se vão revelando. Vê o marido que a esposa não é o que ele esperava neste ou naquele ponto, e vê a esposa os pontos falhos do marido. Que fazer então? Contender? Desanimar? Permitir que a afeição esfrie? Há duas coisas que podem ser feitas. A primeira delas é relevar e perdoar. Já o sábio provérbio diz: antes que cases, conserva ambos os olhos abertos. Depois de casares, fecha ambos. A tolerância para com as fraquezas de outrem é um ensino cristão. São Paulo diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Romanos 15, versículos 1 a 3. Se é o nosso dever tolerar as fraquezas de estranhos, quanto mais as do companheiro da vida. E devemos perdoar as faltas. Antes, diz a Escritura, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 32. Certa mulher que tinha um marido muito genioso e se enfurecia com ela por pequenas coisas, explicou a uma amiga como acalmava o companheiro. Quando ele começa a se exasperar, disse ela, eu me aproximo dele, ponho-lhe o braço ao redor do pescoço e digo-lhe tão só: eu te amo, querido. Ele me olha firme por um minuto inteiro e então sorri. Amor, tolerância, perdão, quanto mal eles desfazem. A outra atitude que convém cultivar é a de ver as boas qualidades e demorar-se nelas. Todos têm boas qualidades. Procurem marido e mulher descobrir as virtudes e não os defeitos. Muitas vezes é nossa própria atitude, a atmosfera que nos rodeia, o que determina aquilo que o outro nos revelará. Também a abnegação constrói o lar. Talvez nenhuma qualidade de caráter tanto desqualifique uma pessoa para ser amada como o egoísmo. O buscar a sua vontade, o seu prazer, os seus interesses. Inversamente, nada embeleza tanto o caráter e torna a pessoa tão digna de ser amada, tão agradável sua companhia, como o espírito de abnegação, buscar ela o interesse de outrem, o procurar fazer outros felizes. A Escritura diz: ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. 1 Coríntios 10, versículo 24. A constante preocupação dos cônjuges deveria ser: que posso fazer para alegrar meu companheiro da vida? São as pequenas atenções, os numerosos incidentes pequeninos e as simples cortesias da vida que formam a soma da felicidade da existência. E é a negligência das palavras bondosas, animadoras e afetuosas e das pequenas cortesias da vida que ajudam a formar o todo da infelicidade da existência. O último e o mais importante fator do fortalecimento da afeição conjugal que mencionaremos é este: viver perto de Deus. Destacado servo do Senhor costumava cumprimentar os recém-casados com as palavras: outros vos desejam felicidade.
Eu vos desejo santidade, e então não haverá dúvida de que tereis também felicidade. O verdadeiro amor, o amor desinteressado, que é paciente, benigno, que existe mesmo em face de fraquezas, que tolera e perdoa, esse amor vem de Deus. Como alcançar o verdadeiro amor? Pelo estudo das Escrituras, frequente, diário, pela oração diária em família, pai, mãe e filhos dobrando os joelhos diante de Deus e juntos orando pela sua graça para a vida reta. Todos conhecemos a frase cunhada pelo padre Peyton: a família que reza unida, permanece unida. A Escritura diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Salmo 128, versículos 1 a 4. Prezados amigos, maridos e esposas, ao terminar deixamos convosco estas sábias palavras de uma pessoa de grande piedade pessoal e influente líder religioso. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e descoroçoamentos, nem o marido nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja mútuo amor e mútua paciência. Então, o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio. Praticai os conselhos desta palestra. Lembrai, sobretudo, que a presença de Cristo no coração, o seu Espírito caracterizando os nossos atos e palavras, é a causa das causas do amor que estabelece o lar e o faz feliz. Consagrai a vida ao Salvador e Ele fará feliz o vosso lar, tanto mais feliz quanto mais refletirdes o seu perfeito caráter.